Mais um ano começando. Começando mesmo? Ou será que é só depois do carnaval? Meu nome é Paula, sou psicóloga, psicanalista e o assunto de hoje é a procrastinação. Ou seja, por que enrolamos tanto? Procrastinar, né, vamos dizer assim, é a arte de adiar, deixar para amanhã, o famoso empurrar pela barriga, né? Por que fazemos isso? Para tentar responder essa pergunta, eu vou voltar a um texto de Freud que eu já falei para vocês a respeito, que é a lei do princípio do prazer. Lembra quando eu falei do inconsciente, que Freud vai pensar na nossa mente como um aparelho psíquico, né? Então, assim, esse aparelho psíquico para Freud, ele é regido por dois princípios, que é o princípio do prazer e o princípio da realidade, né? Então, como que funciona esse aparelho psíquico, né? Tanto o prazer como o desprazer, ele vai ser causado, né, por uma quantidade excessiva de excitação ou uma quantidade baixa de excitação. O prazer, ele é causado por uma quantidade baixa de excitação. E o desprazer, aquilo que é desagradável, por uma quantidade alta de excitação. Lembram lá no vídeo sobre a pulsão, que eu falei que a pulsão tem que ser satisfeita? E também no vídeo sobre a repetição, que eu falo que em 1920, nesse texto, Freud vai dizer que a pulsão é aquilo que tenta retornar ao seu estado anterior. Esse estado anterior é um estado de baixa excitação, né? Então, para ela ser satisfeita, ela precisa estar num estado de baixa excitação. Isso causa prazer, né? Então, o princípio do prazer é aquilo, né, como diz o nome, que nos causa prazer imediato, satisfação imediata, né? E o princípio da realidade, né, vai ser aquilo que vai adiar essa satisfação, né? Pô, parecido aí com a procrastinação, né? Não vai deixar de obter o prazer, mas vai adiar e adequar essa obtenção de prazer, de forma que seja aceita pela moral, pela cultura, pelas regras, porque os nossos desejos, as nossas pulsões, ela vem lá do quê? Do id, né? Do inconsciente. E ela passa por uma barreira, que é a censura. Então, nós podemos sim satisfazer nossas necessidades, mas sob certas condições. E quem vai fazer, né, esse adiamento vai ser o princípio da realidade. Então, gente, quando a gente está procrastinando, né, a gente está deixando uma coisa para depois, né, muitas vezes nós estamos deixando isso para depois porque isso causa um prazer. Isso é igual no vídeo da repetição, né, que eu falei que a repetição causa um prazer, a procrastinação também vai causar um prazer, né? Então você tem que ficar atenta a isso. A procrastinação ela é normal no ser humano. Todo mundo vai procrastinar, enrolar um pouquinho, né? E isso é normal. Às vezes nós temos tarefas que nos causam desprazer. Então a nossa tendência é fazer o quê? Adiar mesmo, deixar para depois, para um outro dia, para um outro momento, né? E nós temos várias formas de procrastinação. Temos essa, né, que é para evitar o desprazer. Então, uma atividade que é desprazerosa para você, você vai empurrando com a barriga até que chega num limite. Você fala, não, hoje eu vou ter que lidar com isso. Hoje eu vou ter que fazer isso, né? Tem aquela procrastinação que são de pessoas muito ocupadas, né? Que tem muita coisa para fazer, então ela não consegue dar conta de tudo e acaba adiando certas atividades. Lógico, aquelas que vão lhe gerar menos prazer, né? E tem aquele procrastinador também que é perfeccionista, né? Então as coisas têm que ser feitas de uma forma tão perfeita, tão minuciosa, que acaba não dando tempo dele fazer. E tem aquelas pessoas que só funcionam na base da pressão, né? Na base da ansiedade. Vai deixar para fazer as coisas no último minuto, na última hora. Aí a pessoa pega firme, faz a sua tarefa, faz a sua atividade, muitas vezes faz de qualquer jeito,
né? Então, às vezes não consegue aí atingir uma perfeição na sua tarefa, mas ela faz mesmo na hora que o relógio está ali batendo, falando seu tempo acabou. Aí ela faz na ansiedade, uma ansiedade produtiva, né? Então, assim, procrastinar é normal, mas a gente tem que observar, porque muitas vezes isso se torna uma coisa patológica, né? A gente vê em casos de transtornos mentais, né? Por exemplo, a depressão. A pessoa, às vezes, ali, ela está adiando atos simples, por exemplo, tomar um banho, entendeu? Levantar da cama, lavar o cabelo. Ah, amanhã eu faço, não tem energia para isso hoje, deixa para amanhã, vai enrolando. Mas isso, existe aí um adoecimento do sujeito, né? Nós temos também as pessoas aí com TDAH, né, que a mente funciona de forma muito rápida, então, de repente, ela está fazendo uma tarefa, ela já se distrai com uma outra, e com outra, e outra, e ela acaba não dando conta de fazer aquilo que ela começou a fazer. E hoje nós temos também um grande problema, que são as telas, né, as redes sociais, que estão causando aí, né, a procrastinação, porque a gente passa muito tempo nas telas, né? Você começa lá no Instagram, aí você vê um vídeo interessante, aí você vai pesquisar no Google, aí você vai lá no Facebook, aí você vai no YouTube, de repente você tem 2 horas que você está nas redes sociais, e aí o que você tinha que fazer ficou para outro dia. Então, hoje nós temos as telas aí como grande causador da procrastinação, né? Então, gente, vamos tentar, né, sempre o equilíbrio aí entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, né? Nem tudo vai ser é, satisfeito na hora, né? A gente precisa, às vezes, adequar essa satisfação, né? Mas a gente não vai deixar de obter o prazer, né? Por exemplo, nós estamos aí em janeiro, muita gente viajando com a família, divertindo, de repente vai ter que voltar para a rotina, trabalhar, enfim. Não, vamos deixar isso para depois do carnaval, né? Você quer viajar, mas você sabe que você tem que trabalhar para você ter dinheiro para você viajar. Então, é o princípio da realidade que vai adiar esse seu desejo de viajar, né? É assim que a nossa mente funciona. Então, vamos aí obter sempre, né, um equilíbrio entre o princípio de prazer e o princípio da realidade. Ficamos por aqui hoje e até a próxima.